Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a recomendação de bancos e de corretoras a respeito de investimentos. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque diariamente tem vídeo novo aqui para você. E sem enrolação, vamos começar já trazendo para você aí a visão de bancos e corretoras dessa matéria que saiu nessa semana. Como corretoras estão preparando os portfólios para possível corte nos juros. Veja, a matéria não afirma que vai ter corte, ela diz que há um possível corte nos juros. E no subtítulo já fala aí que o mercado está projetando uma Selic mais baixa em setembro. E aí nós vamos entender um pouco do que está acontecendo. Logo do início dessa matéria, ela relembra que nós tivemos aí 12 aumentos consecutivos da taxa Selic, que levaram ela para 13,75, que já está lá desde o mês de agosto de 2022. E eu falo isso aqui no canal. Quando a taxa Selic atinge um ápice, ela costuma ficar lá por um bom tempo. E a expectativa do mercado, então, para a queda em setembro, pode caracterizar a taxa Selic aproximadamente um ano nesse patamar. Vamos entender, então, aí o que diz na reportagem. Diz, então, com a inflação dando os primeiros sinais de arrefecimento e os planos da política fiscal ficando mais claros, você deve saber que foi encaminhado aí para o Congresso essa matéria para ser votada. Diz aí que o mercado passou a precificar o esperado corte da Selic para o segundo semestre desse ano e mais precisamente aí para o mês de setembro. Então, a expectativa do mercado não é unânime, mas há uma expectativa de cortes aí no segundo semestre de 2023. E agora vamos entender aí a opinião dessas corretoras e desses bancos. E no final eu trago aí um resumão para você não se perder nas informações. Vamos lá, vamos começar falando aí da Vitar Investimentos. Ela diz que a perspectiva de corte de juros não tem alterado as preferências de investimento. Vou repetir, o corte ou a expectativa de corte não tem alterada a recomendação dela, que são títulos de renda fixa atreladas à inflação. Então tá aí para você, dizendo então que são os tesouros IPCAs. E ainda diz que o entendimento é que nesse cenário de incertezas fiscais, os títulos indexados ao IPCA podem ser uma proteção e entregar bons resultados no período de 5 anos, que é o período que a casa costuma trabalhar. Então é IPCA e de curto prazo. IPCA desse período, estamos falando então do Tesouro IPCA 2029. Anota aí a primeira recomendação, IPCA e prazo curto. A Oris Partners já muda um pouquinho. Ela diz aí, faz uma análise e diz que com base nessa série de fatores, ela mantém como cenário base corte de juros só em 2024. Veja, eu falei no início da reportagem que o mercado estava precificando em setembro, mas essa carteira aí, dessa corretora, diz que somente em 2024 e que diante disso, a preferência dela também é da NTNB, ou seja, Tesouro IPCA, é então a recomendação dela para aproveitar essa onda de juros elevados. Só que ela diz assim, que a casa não prevê corte de juros tão cedo, e o entendimento é que o momento não é adequado para outros tipos de ativos, como, por exemplo, a renda variável. Então, mais uma casa apostando em renda fixa e, em particular, em Tesouro IPCA, segunda preferência aí para você. Agora, o famoso Banco Santander, o quinto maior banco brasileiro. Ele divulgou aí na última sexta-feira, dia 5, um relatório em que o destaque está tirando da cena as alocações em renda variável, justamente por entender que o risco ainda perdura. Segundo, então, corretora que alerta aí que está preocupada com a renda variável e por isso não está indicando investimento. E aí qual é a posição então dele?
Ele diz que a expectativa de postergação no corte da taxa de juros, ou seja, cada vez mais o mercado vai postergando, somada à alta volatilidade brasileira, fez o time da Research reduzir a exposição em renda variável. E aí, ele diz que há um nível elevado de incertezas e juros altos, não mostra no curto prazo um movimento positivo para a Bolsa. Então ela só diz que não é positivo para a Bolsa, mas não deixou claro qual é o maior interesse ou a maior alocação do banco. Continuando aí, vamos mostrar agora a Toro Investimento. E agora a matéria já traz uns destaques mais específicos. Então a Toro, a estratégia dela é na carteira de renda fixa, com atenção aos pré-fixados e ao crédito privado. É isso mesmo, o crédito privado que deu sustos no passado está sendo recomendado pela Toro. E ela diz, a principal mudança no perfil da carteira de renda fixa, que antes estava concentrada em pós-fixado, ou seja, em Tesouro Selic, e agora passa a incluir também pré-fixado, só que a NTNF. NTNF é o pré-fixado com juros semestrais. Então você viu 2 IPCAs e um pré-fixado com juros semestral. E ela diz ainda na renda fixa, voltaram as recomendações de crédito privado, que viram suas taxas aumentarem depois do problema da Americana. Então tá aí mais uma instituição financeira trazendo informação para você. Agora a Genial. A estratégia da Genial é em ações. Vou repetir, em ações com a tese de commodities, dando lugar a ativos ligados à economia doméstica. Então a Genial está vendo um bom momento para as ações brasileiras aqui internas. E ela diz, ativos de empresas mais ligadas à economia doméstica que foram penalizadas durante o ciclo de alta e podem ser as primeiras a esboçar uma reação assim que o Banco Central cortar a Selic. E eu concordo com a Genial. Eu acho até que pode ter aí uma rápida crescimento dessas ações, mesmo antes do corte da taxa Selic. E eu vou dizer isso para você lá no final. A Genial conclui então que a preferência é por aqueles setores que se beneficiam da queda curta de juros, como shoppings, bancos e elétricas. Como são setores mais resilientes, se a gente errar no time ou na estratégia, sofreríamos menos. Na dúvida, preferimos essa exposição mais conservadora. Shopping, bancos e elétricas. Anota aí caso você tenha interesse em ações. Continuando agora é a Guide Investimentos. A Guide traz aí na sua estratégia o foco na renda fixa pré e híbrida. E além disso, ativos de bolsa e FIIs sensíveis a juros. Veja o detalhe, segundo a corretora que vem dizendo aí a respeito de ativos de bolsa, ainda que não seja a preferência, a número 1. Tá aí, a Guide Investimentos segue bastante focada em renda fixa, ou seja, o foco principal dela é a renda fixa, mas de maneira secundária também já tem ativos em bolsa, concentrando o risco de carteira em pré-fixados e híbridos. Híbridos que ela entende aí é o Tesouro IPCA. E por que ele é híbrido? Porque ele tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à inflação. E diz aí que esse viés de alocação vem desde o início de 2023, já mirando um possível corte de juros no segundo semestre. E quanto ao mercado acionário, ele diz que prefere um stock picking, ou seja, uma seleção específica de ações, e não você colocar no índice, escolhendo esses papéis que estão subprecificados, ou seja, já estão bem baratos e devem se beneficiar de um fechamento na taxa de juros. Também vale para alguns fundos imobiliários que também teve desempenho melhores com eventual queda da taxa de juros, é o que explica aí o economista da Guide. Então tá aí para você mais uma corretora. Agora a principal Claritas, e aí o título já deixa claro, preferência clara, NTNB curta, ou em outras palavras, Tesouro IPCA principal vencimento curto, no caso então é o 2029. E a matéria diz, com visão mais de longo prazo, a estratégia de alocação da principal Claritas para capturar o início de corte de juros é na NTNB, o Tesouro IPCA, com prazo de vencimento de até 5 anos. A gestora entende que uma posição em pré-fixado
como boa parte do mercado está montando, pode vir a ser sentido em algum momento ao longo do ano, mas ainda não é a hora. Em outras palavras, para claritas, é Tesouro IPCA na cabeça e pré-fixado ainda não é o momento. Via NTN-B, Tesouro IPCA, a gente se beneficia do eventual corte de juros, mas também se protege via inflação, caso alguma surpresa apareça no meio do caminho. Agora vamos falar aí, por fim, a estratégia da XP Investimento, que está aí. Aumento das posições de renda fixa pré-fixada, renda fixa global também vai bem. E a XP fala que a principal alteração na alocação neste ano de maio, neste mês, aliás, foi na renda fixa. Até então, a corretora mantinha uma alocação baixa em ativos pré-fixados, que começa a aumentar a partir de agora, como uma estratégia para capturar o eventual corte nas taxas de juros. E aí ela fala que seria então pré-fixado curto, 2025 e 2026. E conclui, é bem verdade que a alocação sugerida em pré é menor do que a de pós-fixado e de inflação, principalmente nas carteiras de baixo e médio risco, mas a direção importa mais do que a magnitude. Só que aí vem um detalhe também da XP. Ela diz ainda que outro destaque das preferências de alocação são os ativos internacionais, especialmente a renda fixa. E ela explica que com a alta de juros em curso nas economias desenvolvidas, ou seja, as taxas de juros já chegando a uma máxima das economias desenvolvidas, a avaliação é que este pode ser um bom momento para se expor a ativos, como as treasuries americanas, os títulos públicos dos Estados Unidos ou mesmo os títulos corporativos de alta qualidade, de preferência também com a duration não muito longa. Essas aí são as preferências do mercado. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque amanhã já tem vídeo no Clube de Membros. Se você quer entender das taxas e dos preços, inscreva-se, porque toda semana eu gravo 2 vídeos novos no Clube de Membros. Para finalizar, as conclusões mais importantes a respeito dessa matéria, caso você tenha se perdido na quantidade de informações. Vamos lá! Primeira delas, não há uma certeza absoluta do mercado com relação ao corte da taxa Selic. A expectativa maior está entre agosto e setembro, como eu venho trazendo aqui para você semana após semana. Agora, o mais importante é que ninguém do mercado está falando novamente sobre aumento da taxa Selic. Em outras palavras, a taxa Selic agora claramente é uma tendência de queda que deve se confirmar ao longo do segundo semestre de 2023. Segunda conclusão importante aqui para você: predomínio das carteiras de renda fixa. Somente uma corretora deu como preferência maior investir em ação e uma segunda corretora também destacou a importância das ações mais atrás da renda fixa. E aí você vê o seguinte, que o mercado pode estar aos poucos começando a querer fazer uma virada. Só que aí essa efetiva indicação de corte pode até alterar essa preferência. Em outras palavras, a Selic começando a cortar, a migração para a renda variável pode acontecer. E se você for do Clube de Membros, você vai saber em que eu vou investir na renda variável. Entre para você compreender. Terceira conclusão importante: pré-fixados e IPCAs curtos predominam nas indicações. Então veja, são esses 2 tipos de títulos. Poucos estão ainda no Tesouro Selic. A preferência já está migrando para outros tipos de títulos. E as incertezas econômicas ainda estão muito fortes. Então o mercado ainda não tem claramente essa migração. Mas aos poucos já está dominando aí a preferência os títulos curtos. Para finalizar, renda fixa internacional em destaque na XP. Porque quando você investe na renda fixa também nos Estados Unidos, você tem pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação e tem a marcação a mercado. Só que nesse caso é em dólar. E como as taxas americanas ou chegaram na máxima ou vão ter só mais um aumento, eu reitero aqui o convite para você. Próxima terça-feira, às 20 horas, faremos uma live em que eu vou te explicar quais são os mitos sobre investir nos Estados Unidos. E por quê?
por que você deveria abrir a sua mente para esse tipo de investimento e não fazer alocação 100% no Brasil. Aguarde que você vai entender um pouco mais. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Se vocês querem aprender mais, entre para o Clube de Membros com a descrição aqui no vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.